Olá, companheiros. Eu sou Caio, do coletivo de negros João Cândido. Nesse 13 de maio, comemoramos 132 anos da abolição da escravatura, um dos acontecimentos políticos mais fundamentais da história nacional, assim como um dos mais mal compreendidos e mistificados, mesmo pelo movimento negro e pelos ativistas. É comum se referir ao tal acontecimento como uma farsa, seria a falsa abolição, como se essa fosse resultado de uma manobra puramente palaciana, né? Não teria esse significado efetivo para a população negra. Com uma comparação, é como se a gente afirmasse que a Revolução Francesa ela foi uma farsa, porque no final ela estabeleceu a dominação da burguesia na Europa e sobre todo o globo terrestre por consequência. Nem a Revolução na França foi uma farsa, nem a abolição no Brasil também o fora. Né? A historiografia tradicional ela criou um mito da benevolência da monarquia, que foi sustentáculo da escravidão por todo o segundo reinado. A monarquia, a princesa, teria redimido os negros, concedendo-lhes a tão sonhada liberdade. Né? Segundo a historiografia tradicional, não haveria nenhum motivo que levasse à abolição do elemento servil de maneira tão repentina, como foi na concepção da historiografia tradicional, mas que o único motivo seria a misericórdia da regente, pondo fim assim à escravidão de tipo paternalista, né, quase idílica, que operava pelo acordo em que o escravo submisso era quase um agregado de um senhor benevolente que o civilizava. E assim explica, né, a monumental transformação social que foi a abolição do ponto de vista da historiografia tradicional. Né? A gente pode encontrar essa explicação, por exemplo, nas obras do escritor e historiador Oliveira Viana. Né? E a partir dessa interpretação, inclusive, há aquela ideia de que a abolição no final foi até uma coisa negativa para o negro, colocando-o numa situação pior do que a situação de escravo, que a gente vê repetida, inclusive, em elementos de esquerda, mas que é completamente falsa e mesmo absurda, colocada desse ponto de vista. Bom, ao longo do século XX, outras interpretações, com viés mais de esquerda, questionaram essa benevolência, assim como questionaram também o caráter dócil da escravidão nas terras brasileiras. Né? Nessas interpretações se destacou a violência do sistema, que a abolição fora obra das contradições entre o capitalismo moderno que surgia e as relações sociais arcaicas do país, dos antagonismos entre latifundiários brancos e a burguesia branca. No final, seria uma luta puramente palaciana entre as classes dominantes, que levava em consideração os seus próprios interesses, não tendo nada a ver com os interesses dos próprios negros, que seriam os principais interessados. Né? Essas concepções ela também é uma concepção unilateral, que despreza o elemento principal, né, que é o problema da luta de classes. Né? Quer dizer, a abolição ela é fruto da luta de classes, da mobilização do próprio negro, liberto e escravo ainda, pela sua própria liberdade. Bom, ficou comprovado ao longo dos estudos, das pesquisas que foram sendo realizadas no século XX, que a sociedade escravista não era nada idílica. Né? Muito pelo contrário. Foi uma das sociedades mais violentas e bárbaras que se possa imaginar. Né? Uma sociedade altamente instável, né? Em que, sobretudo no final, né? A partir daí da segunda década do século XIX, as revoltas e a violência eram uma marca dessa sociedade. Uma violência de grande porte, haviam muitas revoltas, haviam muitos assassinatos de senhores, havia muita repressão contra os escravos. Era uma sociedade verdadeiramente de terror. Essa era a sociedade escravista, né? Na qual o negro ele era completamente desumanizado. Né?
os castigos, né, como se diz, as torturas, né, que eram feitas muitas vezes até em praça pública, ou feitas sem nenhum motivo, né? Há relatos, por exemplo, que senhores eram tão cruéis que quando chegava um grupo de escravos novos na sua fazenda ou no seu estabelecimento qualquer, ele mandava, né, dar um açoite, né, simplesmente para mostrar, né, para o negro recém-chegado como que era a situação. Quer dizer, era uma sociedade verdadeiramente aviltante, completamente aviltante. Nessa sociedade, a revolta do negro ela foi gigantesca desde o início, né? Desde 1530, quando começa mais efetivamente a escravização dos negros, essas revoltas começam. Desde quilombos, insurreições, assassinato de senhores, até mesmo suicídio e outras formas de revolta que o negro encontrou para, primeiro, preservar a sua humanidade, como também para debilitar o sistema escravista. A classe dominante, mesmo abolicionistas, já no século XIX, esperavam que a abolição da escravatura ela se daria de maneira gradual e iria se extinguir por si mesma, né? Já aí no interior do século XX, e a partir das duas leis que foram criadas para conter a ampla mobilização que vinha surgindo. Então, uma das leis foi a lei chamada do ventre livre e a lei do sexagenário. Portanto, você libertava os escravos de maior idade, a partir de 60 anos, você proibia a escravização daqueles que nascessem a partir daquela data. E assim os escravos que ainda existissem, eles iriam ao longo do tempo, né? Aí a escravidão seria extinta junto com esses últimos escravos. No entanto, essas leis elas foram tomadas logicamente como uma maneira, né, é uma resposta ao movimento popular, que é o movimento abolicionista. A abolição, portanto, ela foi fruto de toda a luta anterior do negro, que veio debilitando o regime escravista, até ele chegar no século XIX completamente esgotado. Né? Mesmo esgotado, a classe dominante, principalmente os latifundiários, não abriam mão dos seus escravos, de serem senhores de escravos, porque o escravo para eles era um valor, era dinheiro, vamos dizer assim. E, portanto, essa classe dominante, notadamente os senhores de escravos, principalmente já no final da abolição em São Paulo e no Rio de Janeiro, eles se aferraram à sua posição, né, apoiando o regime imperial no Brasil, apoiados pelo regime imperial, e mantinham a todo custo a escravidão. Bom, a abolição, a luta anterior do negro, ela veio debilitando cada vez mais o regime escravista, até torná-lo um sistema inoperante, quase que inoperante já no final da escravidão. E foi fruto também do movimento abolicionista, quer dizer, um movimento abolicionista que foi um movimento de tipo revolucionário, um movimento democrático, né, que dominou a política do Segundo Reinado. A política do Segundo Reinado, quase toda ela é para responder a esse problema, né, da abolição e do movimento abolicionista, no qual participaram setores populares, amplos setores populares. O movimento abolicionista ele foi se estendendo para todo o país, em quase todos os estados haviam associações abolicionistas em vários locais, com ampla atividade. Né? Também uma classe média intelectual que se juntou a esse movimento. Né? Os negros libertos, que também queriam aí, reivindicavam a sua incorporação na sociedade como cidadãos, né?
porque os negros libertos eram livres, mas não eram cidadãos do Império. E principalmente os escravos que lutavam aí pela sua humanização, pela sua liberdade, né? De não ser comprado e vendido, não ser uma coisa, de não ser torturado, né? De ser efetivamente um cidadão. Esse movimento incluiu, inclusive, setores da própria classe dominante, né? Que ficaram, por exemplo, a gente tem a figura de Joaquim Nabuco, que ficou talvez o mais famoso, né? Abolicionista que existiu. Mas esse movimento é um abolicionismo de tipo parlamentar, né? Do Joaquim Nabuco, parlamentar e gradualista, né? Defendia a abolição gradual ao estilo conservador. No entanto, esse movimento também teve expressões extremamente radicais. Primeira com o grande Luiz Gama, né? Uma das personalidades brasileiras mais importantes, de maior estatura da história brasileira, que Luiz Gama foi um negro, ex-escravo, né? Se formou um grande intelectual, poeta, jornalista, foi republicano e precursor do abolicionismo, né? Também foi rábula, né? Ele não tinha um diploma de direito, mas exercia a profissão pelo notório saber e defendeu inúmeros escravos, inclusive defendeu, né, que um escravo que mata o seu senhor, né, é justo. Isso em plena sociedade escravocrata. Então, uma figura assim de extraordinária importância, né? Ele foi o iniciador do movimento abolicionista, podemos dizer, em São Paulo, né? Infelizmente ele morreu sem ver a abolição, mas muitas pessoas continuaram a sua obra, como por exemplo Antônio Bento e os Caifazes, né, que era uma organização de tipo revolucionária também, que seguiu a obra de Luiz Gama. Essa organização eles promoviam fugas em massas, levantes nas fazendas, né, e procuravam retirar os escravos, né, tirar os escravos das fazendas e levá-los para outros estados no nordeste do país que já haviam abolido a escravidão. Bom, a abolição atendia os interesses da modernização do país e principalmente o desejo de liberdade dos negros, né? Deixando a condição de escravo ou de estrangeiros e a partir daí poderem se tornar cidadãos, né, plenos de direitos no país. A abolição também ela solapou os fundamentos do regime do Segundo Reinado e desagou, logicamente, na República, né? Com a abolição, o Segundo Reinado, o Império, implodiu completamente. Embora a classe dominante ela tenha se adiantado ao desfecho revolucionário do movimento abolicionista, né? Conduzindo assim a abolição sem revolucionar as bases sociais, ou seja, as condições dadas mantendo praticamente intactos os interesses fundamentais que dominavam o Estado no período anterior, né, e que vão se firmar como uma classe dominante na chamada República Velha. Quer dizer, a burguesia ela manobrou o processo para que ela não perdesse, como aquela velha frase, né, perder os anéis para não perder os dedos, né? A burguesia, sem dúvida, manobrou com o movimento para poder manter o máximo de privilégios e da estrutura social anterior que permitia a sua dominação, né? Isso porque o movimento abolicionista ela era uma expressão de uma verdadeira revolução burguesa, democrática, né? E que era dirigida pelas camadas populares, né? O que lembrava e que causava verdadeiros calafrios a toda a classe dominante o período jacobino da Revolução Francesa, né? Bom, mesmo com a manobra da direita e da burguesia incipiente e de setores mesmo dos latifundiários que acabaram adotando a abolição,
imediata. É preciso destacar também que a abolição no Brasil, né, justamente por esse caráter revolucionário, ela foi feita às pressas, né, porque se viu a necessidade, a burguesia e os elementos das elites dominantes da época viram a necessidade de fazê-lo, né, e ela foi feita de uma maneira sem indenização para os latifundiários, coisa que ocorreu em muitas outras abolições nas Américas. Por exemplo, se a gente for nas Guianas, por exemplo, todos os senhores de escravos receberam gordas indenizações pela abolição. No Brasil não teve isso daí. Logicamente, por exemplo, há pessoas que consideram que o negro não recebeu as terras. Evidentemente, e foi assim, justamente por isso que a gente falou, a burguesia e as elites dominantes da época, elas procuraram se adiantar a um desfecho revolucionário para preservar a sua propriedade e a sua dominação. Mesmo assim, a abolição foi um dos mais importantes e vitoriosos movimentos vindos das camadas populares, né? O historiador Clóvis Moura mostrou que toda a luta do negro serviu, como a gente falou aqui, para debilitar o regime escravista, desde o início, tornando-o cada vez mais inoperante. O seu desfecho, né, no movimento abolicionista, é o que pôs fim ao regime escravista no Brasil. Sem a luta do negro e o movimento abolicionista, a escravidão perduraria por muito e muito tempo, mesmo que as causas internacionais e todas as outras causas econômicas, etc., já estivessem maduras para o fim da abolição, para o fim da escravidão, né? Porque não basta que as condições estejam maduras, é preciso uma luta política real, né, para que as coisas mudem. Quer dizer, a luta de classes. Uma coisa muito importante, né? E é um verdadeiro farol para a mobilização futura. A burguesia que dominou o regime político posterior, ela manobrou e manteve o negro oprimido, né? Ainda que sobre novas bases. Cabe seguir o exemplo do movimento abolicionistas e da luta dos negros, né? Cujo ímpeto foi gigantesco, né? E por fim, as formas de opressão que surgiram no pós-abolição.